Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente vai explorar a trajetória de uma figura-chave na inteligência artificial, Sir Demis Hassabis, cofundador e CEO da Google DeepMind, né? E recentemente, claro, reconhecido com o Prêmio Nobel de Química pelo trabalho no AlphaFold. Exatamente. Uma das mentes que estão moldando o nosso futuro, sem dúvida. Definitivamente. E olha, a ambição declarada da DeepMind, que ele sempre menciona, é algo imenso. Resolver a inteligência e então usar a inteligência para resolver todo o resto. Uau! Forte essa declaração. Muito. E a carreira dele, sabe, pode parecer meio saltitante à primeira vista, xadrez, games, aí neurociência, IA. Mas se a gente olha de perto, tem um fio condutor muito claro ali. Qual seria? A busca, assim, constante por decifrar o que é a inteligência. Como ela funciona. Faz sentido. E é justamente essa jornada que a gente quer desvendar hoje, começando lá do início mesmo. A ideia é entender como se formou esse arquiteto da inteligência. Vamos lá, alguns dados básicos para começar. Nascido Demóstenes Hassabis, em Londres, 1976. Filho de pai greco-cipriota, o Costas, que é descrito como um tipo mais boêmio, né? Músico, professor, teve loja. Interessante. E a mãe, Angela, sino-singapurense. Trabalhou numa loja de departamentos conhecida, a John Lewis, e também foi professora. Então já começa com essa mistura cultural bem rica. Legal essa herança multicultural. E a infância? Criado no norte de Londres, você disse? Isso. Condições financeiras mais modestas, parece que mudaram bastante de casa. Mas olha, o talento dele, esse apareceu cedo demais. E tipo? Xadrez. Aprendeu com 4 anos. Só de olhar o pai e o tio jogando. E, assim, rapidamente já estava ganhando deles. Nossa, com 4 anos. Impressionante. E não parou por aí, né? Aos 13 anos, ele já era mestre de xadrez. Tinha um rating Elo de 2.300. Puxa vida, 2.300 aos 13? Isso é altíssimo. Exato. Colocava ele como o segundo melhor jogador sub-14 do mundo na época. Só atrás da Judith Polgar, que é uma lenda, né? Ele chegou a capitanear as equipes juniores da Inglaterra no xadrez. Que coisa. E essa veia para o raciocínio lógico não ficou só no xadrez, imagino. De jeito nenhum. Com o dinheiro que ele ganhava nos torneios de xadrez, aos 8 anos, comprou o primeiro computador, um ZX Spectrum 48K. Um clássico. Total. E aprendeu a programar sozinho. Chegou a criar um jogo de Otelo, o Reverse. E na escola também super avançado. Terminou os A-Levels, que são os exames finais britânicos, aos 16, 2 anos antes do normal. Um prodígio em várias frentes, então. Sem dúvida. Mas aí, né, vem um ponto de virada interessante. Aos 13 anos, no auge do sucesso no xadrez. Sim. Ele começou a se questionar. Pensou tipo, poxa, todo esse poder cerebral aqui no tabuleiro não daria para usar em problemas maiores? Coisas como, sei lá, curar o câncer? Nossa, que reflexão profunda para um garoto de 13 anos. Pois é, e parece que um computador de xadrez eletrônico teve um papel nisso, fez ele pensar sobre o próprio ato de pensar, sabe? Aí ele decidiu. O foco ia ser inteligência artificial. Interessante essa conexão que ele fez cedo, né? Entre a capacidade mental do xadrez e a aplicação disso no mundo real. Essa visão mais ampla já estava ali. E onde ele foi explorar a IA na prática, então? Nos videogames. Para ele, os jogos eram o campo de provas perfeito para testar ideias de IA. Faz sentido. Um ambiente controlado, com regras. Exatamente. Aos 17, ele tirou um ano sabático antes da faculdade e foi trabalhar na Bullfrog Productions. Bullfrog, do Peter Molyneux, um estúdio lendário. Esse mesmo. E lá ele foi co-designer e programador principal do Theme Park, de 1994. Ah, o Theme Park, lembro demais. Um sucesso absurdo. Vendeu milhões. E a IA ali era bacana, simulava o comportamento dos visitantes do parque, bem avançado para a época. E depois da Bullfrog? Universidade. Isso. Foi para Cambridge, fez ciência da computação, se formou com honras máximas, o Double First,
Mas olha, ele saiu um pouco frustrado Frustrado? Com Cambridge? com a abordagem da IA na academia naquela época, que ele achava muito teórica, talvez um pouco desconectada da prática que ele já tinha tido. Então ele voltou para a indústria de games, trabalhou de novo com Molyneux, na Lionhead. Ah, na Lionhead. Qual jogo? Aquele jogo da criatura que aprendia com o jogador, lembra? Lembro. A criatura podia ficar boa ou má dependendo do que você fazia. A IA ali era central. Totalmente. E logo depois dessa experiência, ele decidiu que era hora de ter a própria empresa. A Elixir Studios. Exato. Fundou com 22 anos em 1998. A ideia era fazer jogos realmente inovadores, né? Teve o Republic, The Revolution, que era uma simulação política super complexa. Ambicioso. Muito. E o Evil Genius, um simulador de super vilão que era bem divertido também. Mas a Elixir acabou não durando tanto tempo, né? Fechou em 2005. O que aconteceu ali? Foi um momento difícil. Parece que teve cancelamento de projeto, vendas abaixo do esperado, mas mais do que os desafios comerciais, foi uma lição fundamental para ele. Que tipo de lição? Ele percebeu ali, na pele, a tensão que existe entre fazer pesquisa de ponta, de longo prazo, como ele queria fazer com o IA nos jogos, e as pressões do mercado, né? O ciclo de lançamento, as metas de vendas. A dinâmica da indústria de games pode ser brutal para a inovação mais radical. Exatamente. Ele entendeu que, para fazer o tipo de IA que ele sonhava, ia precisar de um ambiente diferente, com financiamento mais paciente, sabe? E uma estrutura que protegesse a pesquisa dessas demandas comerciais imediatas. Isso foi crucial, moldou totalmente como ele pensou a DeepMind anos depois. Entendi. Então, o fechamento da Elixir, apesar de ter sido, imagino, bem doloroso, acabou sendo o gatilho para o próximo grande passo dele. E qual foi? Foi uma mudança de rumo bem significativa. Em 2005, ele decidiu voltar para a academia. Mas não para a computação. Não. Para onde, então? Ele foi fazer um PhD em neurociência cognitiva, na University College London, a UCL. Neurociência? Que salto! Parece um salto, né? Mas para ele fazia todo sentido. O objetivo era muito claro: mergulhar fundo no funcionamento do cérebro humano. Como a gente aprende, como a gente lembra, como a gente imagina. Para buscar inspiração para os algoritmos de IA. Exatamente. Buscar inspiração biológica. Ele não estava abandonando a IA de forma alguma. Ele estava indo buscar o projeto original, digamos assim, na própria natureza, no cérebro. Puxa, que percurso incrível até aqui. Do menino prodígio no xadrez ao desenvolvedor de jogos visionário, usando os games quase como um laboratório de IA, e aí essa decisão de voltar e estudar o cérebro para poder avançar de verdade na inteligência artificial. É uma trajetória fascinante. E essa fase na neurociência, olha, foi absolutamente crucial. A pesquisa dele sobre memória, sobre como o cérebro usa nossas lembranças para simular cenários futuros, para imaginar o que ele chamou de sistema de construção de cenas. Sim, o que tem esse sistema? Esse conceito, essa pesquisa, acabou fornecendo a base, o arcabouço conceitual mesmo, para muitas das arquiteturas de inteligência artificial que a DeepMind viria a criar depois. Ah, então aí está a conexão direta. A ponte entre o estudo do cérebro e as máquinas inteligentes. Essa ligação neurociência e IA parece ser realmente o coração da história dele. É o ponto central, sem dúvida. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que esses insights, esses estudos sobre o hipocampo, sobre memória e imaginação, se traduziram exatamente em máquinas capazes de vencer campeões mundiais de Go, de prever estrutura de proteínas com uma precisão absurda? Pois é. Essa transformação, essa aplicação prática é o que a gente precisa entender melhor. Next level. Então, a gente viu na primeira parte ele saindo da neurociência, né? E aí, Demis Hassabis mergulha de cabeça mesmo na inteligência artificial. Em 2010, ele junta forças com o Shane Legg e o Mustafa Suleyman para criar a DeepMind. Exato. E a missão deles, olha, não era nada modesta. Era algo como resolver a inteligência e depois usar a inteligência para resolver todo o resto. Uma declaração de intenções bem forte. Muito forte. E a combinação dos fundadores era interessante, né? Tinha a visão científica do Hassabis, a obsessão do Legg pela AGI, a inteligência artificial geral. Isso, e o Suleyman mais focado no impacto no mundo real, nas questões éticas desde o começo. Uma mistura, digamos, potente. E a estratégia inicial deles já mostrava essa ambição toda. Com certeza.
O foco não era em IA para uma tarefa específica, mas em algoritmos de aprendizado gerais. E o primeiro grande teste, que ficou famoso, foi com os jogos de Atari. Lembra disso? Lembro aqueles jogos clássicos. Como eles fizeram isso funcionar? Foi a sacada da Deep Q Network, a DQN. Basicamente, eles combinaram duas coisas. O Deep Learning, que é ótimo para reconhecer padrões, tipo nos pixels da tela do jogo. Como se fossem os olhos da IA entendido. Exato. E o Reinforcement Learning, o aprendizado por reforço, que é aprender por tentativa e erro buscando a recompensa, no caso, a maior pontuação. Ah, juntando as duas coisas. Isso. A máquina aprendia sozinha a jogar dezenas de jogos diferentes, só olhando a tela e a pontuação, e jogava melhor que humanos. Foi um marco. Saiu até na Nature em 2013, deu uma validação científica enorme. Imagino. E um sucesso desses não passa despercebido, né? Logo o Google bateu na porta. Pois é. Em 2014, veio a aquisição. Valores que na época se falava entre 400 e 650 milhões de dólares. Era a maior compra do Google na Europa até aquele momento. Nossa. E pensar que eles tinham conversado com o Facebook antes e não tinha dado certo? É verdade. Mas com o Google, as coisas se alinharam. A DeepMind precisava de grana, de muito recurso computacional e de uma visão de longo prazo que só um gigante desses poderia bancar. E o Google, claro, queria a liderança em IA, né? Tava na cara que isso ia explodir. Exatamente. Mas o Hassabis foi esperto na negociação. Ele sabia o poder do que tinha em mãos. Ele conseguiu incluir umas condições importantes. Tipo o famoso Conselho de Ética em IA. Esse mesmo. A ideia, pelo menos no papel, era dar aos fundadores algum controle sobre o desenvolvimento de uma possível superinteligência, a tal da AGI, um acordo de revisão de ética e segurança. Só que esse conselho sempre foi meio misterioso, né? Nunca falaram quem eram os membros, parece que se reuniu uma vez só. Isso sempre gerou muita especulação e dúvida sobre a real efetividade dessa salvaguarda. Foi mais um símbolo, talvez. E essa tensão entre a autonomia sonhada e a realidade de ser parte do Google marcou os anos seguintes. Foi uma batalha interna, então. Fontes falam numa luta de anos pela independência operacional. No fim, a integração foi inevitável. Em 2023, veio a fusão com o Google Brain, outra área de IA do Google, formando a Google DeepMind. Aí sim, a integração se consolidou de vez. E quais foram as consequências dessa integração mais forte? Bom, a pressão aumentou para que a pesquisa virasse produto mais rápido, né? Normal numa empresa grande. A dependência dos recursos computacionais do Google ficou ainda maior, e surgiram aquelas polêmicas. Tipo, o uso da tecnologia em áreas mais sensíveis? Sim, houve relato de protestos internos de funcionários por causa de possíveis usos em contratos militares, como um citado envolvendo o Ministério da Defesa de Israel. Isso criava um contraste com as promessas iniciais de não usar a IA para fins militares, gerando debate. Entendi, é complexo. Mas vamos mudar um pouco o foco para o momento que talvez tenha sido o cartão de visitas da DeepMind para o mundo todo. O AlphaGo. Ah, o AlphaGo, sem dúvida. O jogo de Go era considerado, assim, o Everest da inteligência artificial por décadas. Por quê? Qual era a dificuldade? A complexidade é absurda. Tem mais posições possíveis no tabuleiro do que átomos no universo conhecido. Não é só cálculo, exige intuição, estratégia de longo prazo, quase uma arte. Era um grande desafio que parecia longe de ser vencido por uma máquina. E como o AlphaGo funcionava por dentro, de forma simples? Era uma arquitetura genial. Tinha a rede de políticas, que era tipo a intuição, sugerindo os movimentos mais promissores com base em milhões de jogos. Tinha a rede de valores, que avaliava a posição geral no tabuleiro, pensando mais a longo prazo. E tinha mais alguma coisa, né? Sim, a busca em árvore de Monte Carlo, ou MCTS. Pensa nisso como imaginação da máquina. Ela simulava milhares de continuações possíveis do jogo para ver qual caminho era melhor. Imaginação. Interessante. E o legal é que essa ideia do MCTS tem conexão direta com a pesquisa de doutorado do Hassabis. Ele estudou como o cérebro humano simula cenários futuros para tomar decisões, o tal sistema de construção de cenas. Ele aplicou um conceito da neurociência na IA. Que demais! E aí veio o confronto histórico em Seul, março de 2016. AlphaGo contra Lee Sedol, uma lenda do Go. Um evento global. E o resultado foi 4-1 para o AlphaGo.
Mas o momento mais marcante que todo mundo comenta até hoje foi no jogo 2, Movimento 37. Ah, sim. Aquele lance que ninguém entendeu na hora. Parecia um erro grosseiro, né? Exato. Um movimento que ia contra séculos de sabedoria acumulada no gol. Ceder território, aparentemente sem motivo. O próprio Lee Sedol ficou tão chocado que levantou e saiu da sala por uns minutos para se recompor. Ele mesmo depois descreveu o lance como criativo e belo. Nossa, uma máquina criando algo belo num jogo tão humano? Pois é, ali ficou a pergunta: isso é criatividade? É intuição? Ou é só um cálculo muito avançado que parece intuição para nós? Abriu um debate enorme. E o mais incrível foi ver os profissionais de gol, depois do choque inicial, começando a estudar as partidas do AlphaGo para aprender novas estratégias. A máquina virou a professora. Virou. E a evolução não parou. Logo depois veio o AlphaGo Zero. O que esse tinha de diferente? O Zero aprendeu tábula rasa. Do zero mesmo, sem nenhum dado de jogos humanos. Só jogando contra si mesmo milhões e milhões de vezes. E o resultado? Ficou ainda mais forte que as versões anteriores. Caramba! Só aprendendo sozinho. Só com as regras do jogo e jogando contra si. Foi uma demonstração brutal do poder do aprendizado por reforço puro. Então o AlphaGo foi muito mais que ganhar um jogo complexo. Muito mais. Foi a prova de conceito de que a IA podia não só igualar, mas superar o conhecimento humano acumulado em domínios complexos. E até gerar conhecimento novo, estratégias que ninguém tinha pensado antes. Mostrou o potencial de descoberta da IA. Realmente impressionante. Depois de mostrar essa capacidade toda nos jogos, primeiro no Atari e depois no Go, o foco da DeepMind e do Hasabios começou a mirar em outros lugares, né? Sim, eles provaram o ponto nos jogos. Agora era a hora de voltar essa inteligência toda para os grandes desafios científicos do mundo real. Problemas que afligem a humanidade há muito tempo. E qual foi o próximo grande alvo deles? Bom, aí eles miraram num dos problemas mais fundamentais da biologia, um verdadeiro quebra-cabeça que limitava o avanço da medicina e da biotecnologia. O problema do enovelamento das proteínas. Entender como essas moléculas essenciais da vida assumem suas formas tridimensionais. Next level. Bom, nas nossas conversas anteriores sobre o Demis Hassabis, a gente mergulhou fundo, né? Desde aquele prodígio dos games, passando pela neurociência até a criação da DeepMind e, uau, o Nobel. Exato, foi uma jornada em tanto. E agora, acho que chegou o momento de, sei lá, tentar amarrar essas pontas todas. Analisar o legado que ele está construindo e o que ele imagina para o futuro da IA. Porque, né, a figura que surgiu é complexa. Cientista, empreendedor e agora quase um filósofo da IA. É uma ótima forma de colocar. E uma análise interessante que as fontes trazem é pensar nisso como um jogo de múltiplos níveis que ele está jogando. Jogo de múltiplos níveis? Como assim? Bom, primeiro tem o jogo científico. Aí as vitórias são bem claras, né? O AlphaGo dominando o Go, que era um desafio enorme, e depois o AlphaFold. Ah, o AlphaFold foi revolucionário, né? Aquela coisa de descobrir como as proteínas se dobram. Exatamente. Decifrar essa estrutura 3D que define a função da proteína, isso não só foi um feito científico incrível, como rendeu a ele o Prêmio Nobel de Química. Então, nesse nível, ele mostrou que consegue sim decifrar inteligência e, mais importante, aplicar isso para resolver problemas reais. Tá, esse é o tabuleiro científico. Mas você falou em outros níveis. Imagino que o corporativo seja um deles e talvez mais complicado. Ah, sem dúvida, bem mais complicado. A experiência lá atrás com a primeira empresa dele, a Ellicity Studios, que acabou fechando, isso ensinou uma lição dura, eu acho. Qual lição? Que pesquisa de ponta, tipo a que ele queria fazer, custa muito caro e precisa de proteção contra a pressão do mercado por resultado imediato, sabe? Entendi. E aí a venda para o Google entra como a solução para isso? Para o dinheiro? Foi a solução para o dinheiro, com certeza. Deu a ele os recursos quase ilimitados do Google. Mas, como as fontes mostram, teve um preço. Que seria? A perda gradual de autonomia. Lembra daquele conselho de ética que a DeepMind criou? Na prática, parece que teve pouco poder real. E depois da integração maior com o Google, surgiram aquelas tensões sobre o uso militar da tecnologia, algo que ele sempre disse que queria evitar.
Então essa trajetória corporativa mostra essa briga, né, entre o ideal da pesquisa pura e a realidade do mundo dos negócios. Exatamente. Uma colisão quase inevitável que força certas concessões estratégicas. É um aprendizado constante nesse jogo corporativo. E a Isomorphic Labs, essa empresa mais nova que usa o AlphaFold para buscar remédios com parcerias tipo Eli Lilly, Novartis. Onde ela se encaixa nisso? É ele tentando um caminho diferente? Olha, parece uma resposta bem pragmática a essa tensão toda. É uma forma de pegar o sucesso do AlphaFold, que é uma pesquisa mais fundamental, e criar um veículo comercial mais direto para isso. Talvez até para separar um pouco da pesquisa mais ampla em AGI, a Inteligência Artificial Geral. Faz sentido. Uma forma de equilibrar o impacto comercial com a missão original de entender a inteligência. Pode ser. E isso nos leva direto para o terceiro nível desse jogo, o social, que é o esforço constante do Hassabis para guiar o desenvolvimento da AGI. Aquele objetivo final de criar máquinas super inteligentes. Ele está sempre tentando equilibrar a promessa enorme disso com os riscos, que também são enormes. E essa tentativa de guiar é cheia de atritos, pelo que a gente viu. Por um lado, ele libera o banco de dados do AlphaFold, né? Um benefício claro para a ciência mundial. Sim, um movimento de ciência aberta bem significativo. Como aquela história do uso de dados de pacientes do NHS lá no Reino Unido e as preocupações dentro do próprio Google sobre aplicações militares. Como ele concilia essas coisas, essa aparente contradição? As fontes sugerem que ele vê isso como um equilíbrio delicado, mas necessário. Ele parece acreditar que o avanço rápido da tecnologia é crucial, mas que precisa ser gerenciado com cuidado. E isso está totalmente ligado à filosofia dele sobre a própria AGI. E qual é essa filosofia? Ele vê a AGI como o que exatamente? Ele não vê como só mais uma ferramenta, não. A visão dele é muito maior. Ele fala da AGI como algo capaz de gerar avanços científicos e criativos no nível de um Einstein ou de um Mozart. Uau! Einstein ou Mozart é uma régua bem alta. Altíssima. Ele imagina um futuro onde a AGI pode ajudar a curar doenças complexas, resolver as mudanças climáticas, talvez até destravar a energia de fusão. Ele fala numa abundância radical. Chegou a usar uma metáfora forte, dizendo que a IA seria como a cavalaria chegando para salvar a humanidade. Nossa, é uma visão quase utópica. Bem otimista. Mas ele não ignora os perigos, né? Tanto poder assim. Não, de forma alguma. Ele reconhece e fala abertamente sobre os riscos. Menciona o perigo óbvio de gente mal intencionada usar a IA para fins destrutivos, pensar em armas biológicas autônomas, ciberataques em massa. Sim, assustador. E também o problema central do controle, do alinhamento. Quer dizer, como a gente garante que esses sistemas superinteligentes, quando existirem, vão continuar agindo de acordo com os nossos valores e objetivos? Esse é o grande desafio técnico e ético. E qual a proposta dele para lidar com isso? Frear o desenvolvimento? Fazer uma pausa, como alguns pedem? Não. Ele é contra pausas. Ele defende o que chama de abordagem ousada e responsável. Ou seja, avançar sim, mas com foco enorme em segurança, em desenvolver padrões internacionais. Ele acha que pausar é irrealista e pode até ser perigoso, porque deixaria o campo aberto para quem talvez não tenha essa preocupação com responsabilidade. Entendo. É uma aposta no avanço controlado. E a gente já está vendo o impacto concreto dessa visão, né? O AlphaFold, como a gente falou, já está revolucionando a biologia, acelerando descobertas. Com certeza. E a Isomorphic Labs, com essas parcerias, promete fazer algo parecido na descoberta de fármacos. Imagina reduzir anos, talvez décadas, do processo de criar um novo remédio. O potencial é imenso. E tem outros projetos também, né? Coisas como Astra, Gemini, que o Google DeepMind anunciou. Parecem passos em direção a uma IA mais interativa, capaz de agir no mundo. Exatamente. São passos para tornar a IA menos uma ferramenta de análise e mais um agente capaz de entender contextos complexos, conversar, planejar e até realizar tarefas num mundo real. É a evolução contínua em direção àquela visão maior da AGI. É um cenário que muda muito rápido. Impressionante acompanhar. E isso nos leva então àquela questão final que as fontes meio que deixam no ar. Esse jogo mais importante do Hassabis,
O jogo da criação e da gestão da AGI, ele ainda está rolando. O resultado está longe de ser definido. E qual seria a grande pergunta que fica? Bom, a pergunta central é: será que uma única pessoa, um único arquiteto, mesmo genial como o Hassabis, consegue realmente direcionar uma força tão poderosa e transformadora quanto a AGI? Ou será que os sistemas complexos tecnológicos, econômicos, sociais, geopolíticos que ele mesmo ajudou a criar vão acabar tomando rumo próprio, nos direcionando? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!